Comandos elétricos TLP nível 3. O objetivo do curso é a gente continuarmos os estudos dos conceitos mais avançados da automação industrial, utilizando a plataforma TIA Portal da Siemens, que, infelizmente, nesse momento aqui, a gente só vai ver os slides do projeto, né? Mas que depois a gente consegue, com certeza, aplicar em qualquer outra plataforma, tá bom? Sem nenhum problema. Eu tirei um print do software. O ano passado a gente conseguiu simular ao vivo, né? Mas esse ano aqui a gente, por questões de política, a gente não vai poder fazer isso daí. Mas vai dar para utilizar sem nenhum problema em outras ferramentas e depois, posteriormente, na própria plataforma da Siemens, tá? E aí a gente vai ver o projeto de um transportador de peças. Nesse transportador, a gente vai fazer o movimento vertical e horizontal. E para melhorar, a gente coloca um limitador de curso, né? Porque aí quanto mais informações a gente tiver no sistema, melhor a resposta, o feedback, né? A gente vai ver também o sistema de segurança, já com base na norma NR12, que eu já tinha falado lá atrás também, e o funcionamento em manual e automático do transportador. E aí o que a gente vai analisar? O descritivo de funcionamento dele, que é um documento importantíssimo. Quando o pessoal apresenta o problema, normalmente já precisa estar com esse descritivo de funcionamento. Os desenhos típicos do equipamento e do processo, lista de I/O, diagrama elétrico e a lógica do sistema. E aí, antes de a gente entrar nos conceitos dos projetos, eu também gostaria de definir o que é a tag. A palavra tag, em uma de suas traduções, significa etiqueta. E normalmente a gente usa para identificar algo. É fundamental, mesmo que no começo do projeto, quando você está no croquis, você já ter uma tag definida e você já também ter um nome definido para o equipamento, para o dispositivo. E é uma forma importante de cadastro desses dispositivos para facilitar a sua localização e o rastreamento de informações no sistema. O tag, ou a tag, é a criação de uma identificação para cada equipamento. Para mim, eu considero como se fosse uma identidade mesmo, esse equipamento ter essa numeração, porque é essa numeração que você vai utilizar em toda a documentação do projeto para sempre, inclusive pós-entrega do projeto, para manutenção e até no cadastro administrativo da empresa, né? Como um ativo e tal. E aí, para você desenvolver essas tags, né, você tem normas para seguir, né? E a principal delas é a norma ISA 5.1. Essa norma, ela estabelece um meio uniforme e consistente de mostrar e identificar instrumentos, equipamentos, funções dos sistemas e funções dos programas, né? Porque dentro do programa precisa também ter uma tag. A gente vai ver isso aí lá na frente. A gente já viu anteriormente, mas aqui você vai ver que essa tag ela caminha junto com o equipamento também. E a gente usa os instrumentos, equipamentos, funções dos sistemas, funções de programas usados para medição, monitoração e controle. Ou seja, mesmo que seja um equipamento que está lá em campo, um termômetro mecânico, ele precisa ter uma tag, tá? E a gente usa também para o controle, no projeto, em treinamentos, relatórios, né, como, por exemplo, o que a gente já comentou do memorial descritivo, já tem que ter essa informação lá. Mesmo no croquis já precisa estar, por isso que aparece nos relatórios, né? E discussões técnicas. Quando você está discutindo o problema, já tem que ir já dando o nome para esses equipamentos ou instrumentos. E aí aqui eu coloquei as nomenclaturas mais comuns que a gente usa. Aqui na Cint é um pouco diferente, foi cadastrado de forma diferente. Mas, no geral, o padrão é esse aqui mesmo. As letras e números, a gente segue um padrão. E aí aqui, por exemplo, o TAH, a gente usa em termo inglês, né? E é uma sigla para alarme de temperatura alta
E aí tem o TAL para alarme de temperatura baixa, e aí os outros, né? Alarme de velocidade baixa, válvula de nível, controle de válvula. Você pode ver que é diferente do controle de válvula em manual, é uma outra nomenclatura. E aqui agora eu vou falar de dicas que são muito importantes e que às vezes, até em função do tempo, da dinâmica hoje em dia, para a gente concretizar um projeto, então aqui vai mais dicas importantes antes de a gente começar a pôr a mão na massa realmente, tá bom? Então uma delas que eu gosto de frisar muito é ouvir. Ouça atentamente quem está passando essas informações. Por quê? Porque quando ele está passando ali o problema, ele vai escrever, mas tem detalhes que às vezes ficam ali na conversa mesmo. Muitas vezes a gente pega essas informações com o pessoal de engenharia, mas é importante a gente visitar o pessoal de processo, operador, o pessoal de manutenção, que às vezes fica um pouco de fora no começo do processo. Então, com essas informações, é que a gente vai conseguir, de forma mais precisa, a resolver o problema, ok? Aí, já dando sequência, fazer essa análise criteriosa, né? O pessoal falou, você analisa mesmo o problema que a pessoa tem. Às vezes, o pessoal tem um problema que você, às vezes, não precisa nem fazer um investimento nenhum, não precisa automatizar nada. Às vezes, só chegar e fazer um ajuste ali, fazer uma mudança analógica, já resolve o problema, que às vezes o cara quer fazer um investimento que não tem nem necessidade. Um exemplo disso foi num processo que o pessoal queria colocar mais um CLP. E na análise, eu tive a sorte de fazer parte da reunião e ser da manutenção. E aí, na hora, eu falei, mas nós temos um controlador lá que tem espaço para poder fazer isso. Opa, não precisa colocar outro CLP? Não precisa. Então a gente vai e utiliza esse mesmo. Então já foi uma forma de economizar, né? Então, ouvindo o problema, já foi uma forma de dar uma solução, porque senão ia colocar um outro controlador lá sem necessidade, né? Então, por isso que é importante fazer essas análises. E aí, uma outra coisa importante, né? Possíveis falhas que possam existir na máquina. Então, você precisa também analisar. E como que a gente faz essa análise? Já é em campo. Muitas vezes é no retrofit, ou se for uma área nova, um equipamento novo, isso você já pega no desenho. Então, a forma que o cara construiu o desenho, você já começa a perceber alguns problemas, às vezes não bate ali, ou então o cara criou um dispositivo que não cabe no lugar que ele pensou que ia caber. Então, a gente consegue olhar isso já logo no projeto, logo de cara, né? Então, precisa ficar atento isso a todas as disciplinas. Então, é muito importante, não só a nossa, ficar atento a todas, né? A gente está na automação, elétrica, instrumentação, mas a gente precisa olhar também o conceito, o processo, o pessoal de processo e o pessoal de mecânica ali, para não ter problema, ok? Outra coisa importante, não existe uma maneira certa de resolver o problema, existem várias, né? Então, para resolver, a gente é sempre pesquisando e estudando. Então, é pensar na melhor forma, estudando muito e pesquisando muito, que você vai chegar e resolver o problema da melhor maneira possível. Pode vir depois, com melhorias, pensar de outra maneira, mas naquele momento, tenha certeza de que foi a melhor maneira que você encontrou para resolver o problema. Beleza? Aí aqui, garantir os intertravamentos das saídas, né, que não podem funcionar ao mesmo tempo. A gente já sabe que em comandos elétricos, partida com reversão, a gente precisa ter intertravamento. E já é seguro que não só o elétrico, a gente já costuma já colocar uma peça ali entre os contatores. A gente já viu lá no módulo 1 como se faz isso. Então, a gente precisa garantir. Mas muito mais que isso, no processo, é você saber que aquela válvula, por exemplo, né, falando do motores, mas também válvula, você precisa ter certeza que aquela válvula tem que entrar na hora certa. De repente, a um lugar que está passando uma pessoa, ou vai ter encontro com algum outro fluido, então você precisa ter certeza que na hora que tiver uma válvula aberta, o intertravamento garanta que a outra válvula que você não quer que entre,
esteja no interlock ou no intertravamento. Então, isso é muito comum, né? A gente tem até um documento, eu não coloquei aqui, poderia até ter colocado, mas a gente tem um documento que fala só de interlock. Então, processos muito grandes, tem uma lista só dos intertravamentos que você tem que seguir ali, tem que garantir que isso esteja tanto eletricamente como mecanicamente funcionando. E teste, faça a quantidade suficiente para garantir que o equipamento vai funcionar sem nenhum problema. De preferência, se conseguir testar antes de entregar, colocar um tempo ali, fazer com segurança, para quando entregar para o usuário final, pessoal de operação, produção, você ter certeza que vai funcionar da melhor maneira, correta e com segurança. Tá bom? E aí, aqui a gente tem um ciclo de vida de segurança. Que esse ciclo, mesmo durante o projeto, a gente segue ele, após o projeto, a gente segue também. Então, a gente segue lá, analisando os riscos e perigos, é muito mais que resolver o problema, você precisa garantir a segurança deles, tá? Aí, depois dessa análise, você faz o requerimento, que nem no nosso caso aqui, a gente analisou que precisa só botão de emergência, então vocês vão ver lá na frente que foi usado o botão de emergência. Ah, precisa fazer uma proteção mecânica para que ninguém tenha acesso e tal. Então você faz esses requerimentos, né? Aí você faz o projeto e verifica se está tudo ok, né? Aí, de novo, se a parte elétrica está ok com a parte mecânica, parte de segurança está tudo ok. Aí aqui, instalação e validação. É muito comum a gente ter uma ideia no papel, e aí quando a gente aplica essa ideia, deu algum problema e não saiu conforme nós pensamos. Então, às vezes a gente vai ali, tem que voltar, tem que ajustar, inibir, muitas vezes, a segurança, principalmente, é inibido porque, do jeito que a gente pensou, não funcionou, não vai atender, não vai produzir, então a gente precisa fazer alguma coisa para resolver e deixa aberto ali até ser solucionado o problema. Depois disso, as manutenções, né? Entregou o sistema, está funcionando. Fazer as melhorias. O que não foi pensado lá no início que a gente poderia aplicar agora? Então, fica encerrando esse ciclo e voltando de novo para análise de risco, perigo, melhoria. Com os anos, precisa fazer uma reforma, precisa trocar, né? Então, são essas coisas que a gente vai fazendo esse ciclo e garantindo a vida de segurança muito mais do que o equipamento das pessoas que vão trabalhar no dia a dia com esse sistema ou equipamento. E agora, entrando aqui no primeiro documento, né, é o descritivo de funcionamento. Então, aqui é o que a gente recebe de informação inicial do problema. Então, está aqui. O processo do equipamento é transportar peças do ponto de carregamento até o tanque de tratamento e depois transportar novamente até outro ponto de descarregamento e voltar ao ponto inicial, repetindo-se o ciclo enquanto o comando manter-se em modo automático e quando em manual pode ser operado pela abertura local. Então a gente tem lá essa informação inicial, ok? Você tenta imaginar, mas com o esboço, com o desenho, já consegue ficar muito mais fácil de você entender o projeto. Então, junto com aquele documento anterior, a gente já vem com a visão do processo, certo? E aqui eu vou apresentar para vocês quais são essas partes do processo que foram ditas no documento inicial. Então, a gente tem aqui nessa área, onde vai ser o carregamento das peças. Aí, aqui, é o tratamento das peças. É um tanque de tratamento, tá? Pode ser de tratamento de qualquer coisa. Transporte. Esse dispositivo atalha quem vai pegar essa peça e vai fazer o transporte
até o tratamento e depois para a área de descarregamento. Então, aqui é a área de descarregamento, certo? Então, ó, a gente tem aqui, a gente coloca a peça para ser tratada, aí vem o transportador em si, pega essa peça, carrega a peça até o tratamento, faz o tratamento, depois pega a peça de novo, leva até o descarregamento, deixa na área de descarregamento e retorna e inicia o ciclo novamente. Ok? Então, a ideia é essa. Enquanto ele estiver no modo automático, ele vai ficar fazendo esse ciclo aqui. Ó. Ok? Você apertar o botão de parar, depois a gente vai ver na frente melhor essas informações. Então, a visão do processo é essa daí. Ó. É essa daqui que a gente tem que trabalhar em fazer o projeto de automação. Pode ver que eu estou falando aqui de projeto, porque a gente vai ver o começo da parte elétrica, o que precisa, e também o que precisa para contemplar a parte de hardware do software para poder fazer a lógica do sistema. Aqui eu coloquei alguns exemplos de transportadores, tá? O que chega mais próximo do que a gente vai utilizar é esse daqui, né? Uma talha bem grande mesmo. Esses outros aqui, ó, esse do meio, ele é feito com servomotor, aí já uma lógica um pouquinho mais avançada, mas dá para fazer com CLP sem problemas também. E esse primeiro aqui, ó, o pessoal também faz com servomotor. Eu queria ter achado uma com pneumática também, que é bem legal, mas já dá para ter uma ideia. Esse daqui e esse daqui já dá para você, tanto faz com servomotor, dependendo da precisão do teu problema, ou pneumático também consegue fazer sem problema nenhum, tá? Aí aqui agora eu vou, dentro do desenho, eu vou mostrar os elementos que serão utilizados no projeto. Então, ó, aqui a gente tem a talha, e aí nessa talha a gente vai ter o motor M1 e M2. Notem que a gente tem aqui, ó, a descrição, tá? Então aqui eu já falo, M1 é o motor do pórtico, onde ele vai fazer o avanço e recuo, né? Ele que vai fazer o transporte das peças. O motor M2 é o motor da talha. Ele é quem que vai pegar e ele vai pegar e soltar a peça. E ele vai fazer o movimento de sobe e desce. Ok? Aí aqui a gente chama esse trilho, a gente costuma chamar ele de pórtico, tá? É onde vai fazer a translação da talha. Aí aqui a gente vai ter a bomba com um motor M3, conforme o nível, né, do tanque aqui, essa bomba ela vai ser acionada ou não. Beleza? Então aqui a gente já está com os dispositivos de acionamento. São esses 3 motores que vão ser acionados no processo. Ok? Motor M1, M2 e M3. Beleza? Aqui é o tanque. Esqueci de comentar do tanque. A entrada da peça, como já tínhamos dito, e a saída da peça. Aí agora, quem vai mandar as informações do processo para o nosso controle, né? São os sensores. Então, aqui eu tenho alguns sensores que serão utilizados no processo. Temos aí a descrição, né? E aí eu começo pelo S1B, que é o sensor que ele vai indicar a posição embaixo. O S2C, posição em cima. S3C é o sensor de carga. O S4C é quando ele vai indicar que a talha está no meio do pórtico, né? Então é nesse momento que ele para poder liberar a descida novamente até o tanque de tratamento. Então é esse sensor. Esse sensor é importante, né? Se ele estiver fora de posição, na hora que você descer a peça, pode ser que ela bate na borda do tanque. Então não que todos não sejam, mas esse é um dos mais importantes do processo.
Aí tem aqui o sensor de descarga, né? Aí já é o final do pórtico. Quando ele chega nesse ponto, ele já entende que ele pode liberar o motor para descer com a peça. E o sensor de nível máximo do tanque. Então, toda vez que esse sensor estiver fora do nível, ele vai liberar a bomba para poder encher até chegar nesse nível máximo aí, ok? Painel de comando. Então, a gente tem um painel de comando, né? Vai ter um painelzinho lá, onde a gente vai ter um botão de emergência, que a função dele é acionar. Se acionar durante o ciclo, ela vai finalizar imediatamente. Não importa onde esteja o transportador. Bateu a emergência, tem que parar. Isso já tem uma exigência da norma NR12, ok? E para reiniciar o processo, nesse caso, o operador precisa colocar o transportador na posição inicial, utilizando comandos manuais. Então, se ele parou no meio do caminho, por algum problema que aconteceu, para voltar a funcionar normalmente automático, precisa colocar em manual e reposicionar no início para poder dar sequência. A seletora, manual automático, que vai fazer essa função. O botão que inicia o ciclo do modo automático. Quando tiver tudo ok, aí aperta esse botão e o sistema começa a funcionar. Esse daqui, ele finaliza o ciclo, né? Então imagina lá, pô, a minha produção hoje são 10 peças para tratar. Então vou lá, coloco as 10 peças. Nesse caso aqui não foi colocado um contador, mas poderia colocar, tá? Isso é uma coisa que pode ficar como melhoria do projeto, mas nesse caso aqui não tem. Então o operador vai contar lá as 10 peças, quando for a última, ele aperta esse botão. Quando terminar o processo, ele para no local, né? Apertando esse botão aqui. Então, tratou as 10 peças, na última ele aperta esse botão de stop, ele termina o processo e volta para a posição inicial, beleza? Aí, esse daqui, esse botão aqui, já ele faz uma função diferente. Ele efetua uma pausa no processo sem finalizar o ciclo. Imagina que você colocou lá a peça para fazer o tratamento, e aí, sei lá, às vezes a peça você tirou ali, percebeu que a peça não ficou bem tratada, você determinou lá, pô, determinar meia hora para fazer o tratamento de peça, 10 minutos, não importa. Mas aí você precisa, 10 minutos não foi o suficiente. Então você aperta esse botão, ele para o processo, pelo tempo determinado que você precisar, e aí depois, quando você aperta esse botão, ele ficou até meio que ao contrário aqui, mas é assim mesmo. Você aperta para parar, e aí você dá o stop para ele continuar o processo. De onde ele parou, ele continua, ok? Então, uma parte do processo, na hora de pegar a peça, vi que não pegou legal, para ajeitar. Então, são esses dois botões que você tem essa condição de parar no meio do processo, tá? E continua da onde parou, ok? Se você estava tratando a peça, na hora que você dá sequência, no reinício, ele vai e leva a peça normalmente até a área de descarregamento. Aí aqui a botoeira, né? Essa botoeira fica local, e aí justamente se precisar fazer o reposicionamento da talha, então a gente vai precisar usar esse botão. E aí, além do botão de emergência 1, a gente vai ter esse botão de emergência 2, e ele vai fazer a mesma função, tá? Onde tiver que parar, ele vai parar. Então, mesmo funcionando em automático, se você estiver perto dessa botoeira, você pode bater nela, que vai parar do mesmo jeito que o botão de emergência 1. E para você usar essa botoeira, tem uma condição lá no painel. A chave precisa estar na função manual, né, a seletora manual automático, para poder utilizar essa botoeira aqui, ok? E a gente tem os botões, né? Sobe, desce, o avanço e o recuo
da peça, ok? Aí agora aqui, a gente vai falar das condições para poder funcionar em automático esse ciclo, né? Então, primeiro, botão de emergência, né? Os dois, né? Tanto do painel como da botoeira, precisam estar destravados. Seletora na posição em automático. Tá vendo aqui, ó? Ó, tem que estar na posição automático. Botão de emergência destravado. Aí o sensor S2C, ele precisa estar atuado. Tá vendo? Ó, quando ele estiver em verdinho aqui, ó, quer dizer que está atuado. Então, os que estão em branco, eles estão sem atuação. Ok? Então, esse cara, ele precisa estar nessa posição. O sensor 3SC também, ó, tá vendo? Ele precisa estar nessa posição aqui. Essas são as condições para poder iniciar em automático. E aí tem mais uma outra que a bomba, né, precisa estar ligado. A gente vai colocar esse passo a passo. Então, primeira coisa, você vai lá, liga a bomba. Aí essa bomba vai ligar conforme você dando o start. E aí, quando chegou no nível do tanque, aí é que começa a funcionar, ok? Desligou a bomba, o nível da bomba está ok, certo? Sobe com a peça, aí ela já começa a fazer o transporte, certo? Desce, e aí começa uma contagem de tempo, ok? Contou o tempo, ela pega a peça e termina o tratamento até o pórtico. Chegou lá no final, ela descarrega a peça, volta para o início novamente. Ó. Aí daqui já começa tudo de novo. Enquanto você não apertar esse botão aqui, ó, ele vai ficar fazendo esse ciclo. Enquanto tiver ali o sistema funcionando, ele vai ficar fazendo esse funcionamento, ok? Aí aqui, a gente já começa a fazer a lista de entradas e saídas do transportador. É com essas informações que você vai fazer projeto elétrico, projeto de instrumentação e o projeto de automação. Então, daqui, a gente vai fazer o elétrico, que é a lista de entradas e saídas conectadas lá no CLP, e as ligações elétricas, né, para os motores e tal. Então, a gente já tem essa lista já pronta, né? A gente já viu lá atrás. E aí aqui tem uma informação importantíssima. Depois que você analisou todo o processo, que você já contou quantas entradas e quantas saídas serão utilizadas, você precisa deixar 20% de reserva. Então aqui, por exemplo, a gente já viu que nós temos 17 digitais para entrada. E aí a gente vai, multiplica por 1.2, aí a gente vai precisar de 21 entradas. Então, o CLP precisa ter, no mínimo, 21 entradas. E aí, no caso das saídas aqui, ó, uma observação. O motor M1 e M2, como eles são de reversão, então você precisa considerar 2 saídas a mais. Então, no caso aqui, não são 3 saídas, são 5. Né? 2 para M1 e 2 para M2. Vezes esse valor 1.2, você precisa de, no mínimo, ter 6 saídas lá no CLP, tá? Na hora de especificar, precisa ter essas informações aí. Muitas vezes a gente acaba não fazendo essa contagem direito e precisa sair correndo para fazer uma correção de urgente no painel e sair instalando lá módulos de I/O a mais. Aí, ó, esse cara aqui já é a configuração do CLP. Esse CLP aqui, a gente já utilizou ele desde o módulo 2. Né? E qual que é a diferença que a gente vai precisar aqui? E para esse exercício, a gente precisou de
ou melhor, esse CLP, ele tem 14 entradas digitais, 10 saídas, 2 entradas analógicas e 2 saídas analógicas. No caso, essas duas últimas aqui não serão utilizadas. Então, o nosso CLP, teoricamente, ele não atende, ok? Então, a gente precisa colocar uma expansão no módulo de I/O, ok? Aí, a gente entra com esse módulo SM1221. Ele possui 8 entradas digitais. Então, somando, né, vai até sobrar I/Os que a gente precisava, ok? E saídas, né, se você comparar lá, tá 10, eu preciso de 6, atende perfeitamente o nosso projeto. Beleza? Então, a gente olhando aí, ó, para o CLP e para o módulo de entrada, já podemos seguir em frente. Com essa informação de configuração do hardware, né, a gente já pode agora construir o diagrama elétrico e já pensar em paralelo também na programação da lógica. Então, até agora aqui, ó, os documentos que a gente já analisou. O descritivo de funcionamento, os desenhos típicos do equipamento e processo. Então, a gente já viu o que é o equipamento, já viu como que ele funciona. E agora, a gente acabou de ver a lista de I/O, certo? O diagrama elétrico. E depois, a lógica do sistema. Diagrama elétrico. Os diagramas elétricos são desenhos técnicos que têm a função de representar graficamente os circuitos elétricos e eletrônicos através de desenhos e simbologias. Então, em conjunto com a norma ISO, a gente tem outras normas, que no caso aqui no Brasil a gente usa a 5410, para poder especificar os equipamentos, e dimensionar cabo, dimensionar contator, disjuntor, relé térmico, para poder compor os diagramas. Aí aqui a gente tem o trifilar, tá? Esqueci de colocar aqui, ó. Esse aqui é o diagrama trifilar, costuma ser mais utilizado para representar os comandos elétricos, e ele representa cada uma das 3 fases de um sistema elétrico, e também suas respectivas variações. São utilizados principalmente em projetos industriais, mas a gente usa também em residenciais e comerciais, tá? E na maioria das vezes, os circuitos são trifásicos. Ou seja, o que impede de você usar um monofásico, bifásico, trifásico, é a carga, tá? Então, tem uma tabela que a gente segue e para poder funcionar, de acordo com essa tabela, a gente determina se o circuito vai ser trifásico ou não. Mas para comandos elétricos, no mais de 95%, os comandos são trifásicos. Aqui a gente tem o diagrama unifilar, né? O diagrama unifilar, a gente consegue representar ele de uma forma mais simplificada, porém não menos importante, né? Já que ele identifica o número de condutores e os seus trajetos num único fio. Então, você sabe aqui o que precisa, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem o disjuntor geral, aí aqui o disjuntor de proteção do motor, os contatores de acionamento, aí no caso aqui, ó, tá vendo? Um que vai fazer o sentido horário e o anti-horário, né? No caso do M1, ele vai ser o motor de translação. Aí aqui repete-se para o motor 2. E o motor da bomba, a gente só usa um contator. Aí, essa linha aqui, a gente já representa a linha do comando. Então, eu tenho aqui, ó, um disjuntor para alimentar esse comando. Aí eu tenho aqui o transformador. Olha, mesmo sendo aqui é uma dica, tá? Mesmo sendo aqui um comando na mesma tensão da potência, eu recomendo utilizar um transformador, só para separar comando, tensão de potência para tensão de comando. Por que eu digo isso? Porque já aconteceu, aqui, ó, a gente utiliza um transformador maior. Já aconteceu de a gente não ter esse transformador no comando?
E aí, teve uma oscilação na rede aqui e sobrou para o CLP. O disjuntor não atuou a tempo. Muitos clientes, por exemplo, como a Petrobras, exige que aqui seja instalado fusível. Por quê? Porque o fusível ultra rápido ele consegue perceber esse tipo de problema bem antes do disjuntor. Já aconteceu isso já, tá? De ter um problema aqui em cima na rede de potência e a gente não ter esse transformador, porque o transformador ele isola, né? A gente aqui tem um isolante aqui e ele consegue proteger o CLP ou outros equipamentos um pouco melhor. Às vezes aqui eu também tenho junto, não é o nosso caso aqui, o CLP, eu tenho mais de um CLP, tenho a IHM, são equipamentos mais sensíveis, pode ter esse tipo de problema. Então, se eu tiver aqui no meu barramento 220, teoricamente eu poderia eliminar, né? Mas por questões de segurança, com os equipamentos eletrônicos, então é recomendável, tá? Isso não é regra, é uma recomendação por prática e experiência, a gente colocar um transformador aqui no circuito. E aí, o disjuntor, para proteger aqui a fonte, esse CLP que a gente está utilizando, ele é um CLP de 24 volts, ok? Então aqui a gente tem a fonte e um disjuntor para os contatores aqui, disjuntores e contatores. Okay? Por que ele está aqui assim? Ó? Porque, se eu não me engano, lá na frente, a gente colocou uma proteção para monitorar esses disjuntores. Eu não tenho certeza. Aqui uma visão melhor, né? Ampliada do circuito unifilar. E aqui do trifilar. Né? Pode ver que fica muito mais fácil para você fazer a montagem usando o diagrama trifilar. Agora, a gente vai falar um pouco do comando de emergência. Novamente lembrando que a gente está seguindo a norma NR12. Então, aqui na Sente, a gente não tem. A gente olhou em algumas situações que o botão de emergência ele está ligado direto na linha de alimentação do circuito, né? Pela norma NR12, você não pode fazer dessa forma, mas dependendo da situação de segurança, não é impeditivo. Se a gente não seguir essa norma, ela não se aplica. Aí você vai na norma 5410, você vai poder utilizar. Então tem conforme for a necessidade de segurança, você precisa monitorar de uma forma diferente. Que forma que é essa? Vocês podem ver que no diagrama aqui, esse cara aqui é a simbologia do botão de emergência. Tá? Eu coloquei aqui que são dois, né? Porque um a gente está utilizando. Deixa eu dar um zoom aqui. Um a gente está utilizando na botoeira, por isso que eu coloquei esse traçado aqui, uma forma de representação também, e o botão de emergência que está no painel. E eles estão em série, ok? E quem monitora esses dois botões são esse relé de segurança aqui. E aí você pode ver que o relé ele só vai poder liberar os contadores se ele tiver acionado. Se aqui não tiver acionado, ele não libera, ok? E aqui é a saída para o CLP. Então, ele fica monitorando se acontecer alguma coisa aqui, ele já manda um sinal para o CLP, e vocês podem perceber que tem uma redundância aqui no sinal. Tá vendo? A redundância a gente usa muito aqui dentro, né, nas nossas PDUs. Então é isso aqui. Se falhar uma linha dessa, esse relé aqui, esse aqui eu coloquei o da SIC, mas existem diversos fabricantes, tá? Inclusive da Siemens. Coloquei porque já tinha lá pronto o desenho e por isso que eu usei esse modelo aqui.
mas não é impeditivo. Vários fabricantes vendem esse relé de segurança aqui, ok? E aí ele fica constantemente monitorando esses dois fios. Se der pau em um desses fios, ele já libera o relé. Ou seja, a redundância é para garantir que não vai ter falha, ok? Então a redundância a gente sabe que é uma forma de ser a prova de falha, tá? Aí a função dele monitora, né? Dispositivo de segurança. Aí no nosso caso aqui, eu usei botão de emergência. A gente pode usar chave de segurança também. Imagina um lugar e você vai entrar. Imagina aqui na nossa área de diesel. Eu preciso monitorar de outra forma. Se você abrir esse portão, não para tudo lá dentro. Então, quando tiver alguém lá dentro, com esse portão aberto, né, eu consigo monitorar também. No nosso caso aqui, a gente monitora de outra forma, mas não é impeditivo para funcionamento do processo. A gente tem acesso à área, mas o sistema continua funcionando normalmente. Então, isso é uma condição que pode ser utilizada, ok? Aí aqui é o típico dos diagramas, o típico de diagrama das entradas. Então, para o modelo dessa CPU, é assim que a gente faz a ligação, ok? Então, eu saí lá da fonte por 24 volts, e aí é como se fosse ligar uma lâmpada mesmo, né? Ó, você tem aqui a alimentação, aí aqui seriam os interruptores, aí no caso aqui a gente está monitorando os disjuntores, né? E aqui ó, seria o retorno, tá? E aí aqui ó, na alimentação do CLP, essa linha é o 0 volt. Então aqui para poder funcionar eu preciso fazer isso aqui, ó, essa ligação. Ligando desse jeito, esse CLP, o 1214C, vai funcionar assim, tá? E aí tem as duas primeiras entradas, ó, que vem lá do relé de segurança, certo? Aí a terceira saída, a terceira entrada, botão de emergência, seletora em manual automático, né? Um bit de entrada aqui. Aí aqui, botão início de ciclo, fim de ciclo, reinício de ciclo e parada de ciclo. Ok? Aí no próximo slide aqui, ó, a gente tem a representação das saídas digitais. Vocês já podem ter percebido, principalmente aqui no painel das Drupes, que tem esse relezinho da Finder. Lá é um pouquinho maior, mas ele é a mesma função. A gente usa ele para fazer interface com a saída. Por que a gente usa essa interface? Né? Para a gente proteger a placa do CLP. Você imagina que se dá um pau aqui, ó, aqui no de baixo, se dá um problema aqui, aí essa bobina entrou em curto-circuito. Aí queimou essa entrada, essa saída do CLP. O que vai acontecer? Você perdeu o CLP. Você vai ter que trocar o CLP por causa de uma saída. Uma informação. Na entrada, a gente não tem muito esse tipo de problema, tá? Só se for ligado errado mesmo. Mas o maior problema é na saída. Além de fazer essa proteção à interface, a gente faz uma transferência de tensão. Então, como que é isso? Pô, eu tenho o meu comando em 24 volts, e aí eu tenho uma contatora grande lá, que não tem como funcionar em 24, ela é muito pesada, ou válvulas hidráulicas que normalmente são pesadas, aí é 110 volts. Então, eu coloco esse relé de interface, né? Tá vendo? O CLP vai ligar esse relé. E aí, o contato dele aqui, ó, tá vendo? Ó? O contato dele liga o K1. Então, esse cara aqui é o KA1, que é o K auxiliar, ok? E aqui é o K1. E essa aplicação é sucessivamente, tá? Aí vocês podem ver que a gente já deixa aqui, na prática, já deixa já montado, ok? Porque no futuro, se eu precisar, já está no jeito aqui. Se eu precisar fazer alguma mudança, ou se eu precisar acrescentar algo, a gente já deixa
os relés já montados no esquema aqui já. Por isso que eu já deixei aqui, ó, tá vazio, porque são as reservas, ok? Então, ó, para entender, vocês podem ver que aqui, ó, é 24 volts, e é o que é utilizado no CLP. E o comando dos contadores aqui, ele está em 220. Então, nessa forma aqui, naturalmente, eu já ia ter que usar o relé de interface. Porque eu ia ter que separar, né? Eu não ia conseguir acionar esses contadores aqui com comando 24 volts. Então, eu já criaria essa interface para poder fazer essa mudança de tensão de comando, tá? De 24 para 220. Mas, como que eu resolveria isso? Ah, não quero ter esse gasto. Você colocaria um CLP com 220, sem problema. Vende também, tá? Não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, a gente fez diferente, que é uma constância, a gente usar o 24 volts, até porque na NR10 eu consigo até trabalhar com o painel aberto, eu não preciso desligar, então eu tenho uma flexibilidade, já que na NR10 diz que painel com tensão acima de 50 volts precisa estar desligado para a gente poder fazer o teste. Então, uma forma de resolver esse problema é já deixando o comando todo em 24 volts. Beleza? Aí até aqui, a gente já viu o descritivo de funcionamento, o típico do equipamento de processo, lista de I/O, diagrama elétrico, e agora a gente vai partir para a lógica do sistema, ok? Agora aqui é a parte que mais interessa para a gente até o momento, tá? A gente já está terminando já, tá, pessoal? Mais alguns slides aí só para mostrar. De verdade, eu gostaria de mostrar, igual das outras vezes, a lógica funcionando, que fica mais dinâmico. Mas aqui vai ficar o exercício para praticar em casa e seguir adiante, ok? Então, as condições iniciais para o sistema partir, pode ver aqui, ó, que eu tinha colocado lá, tá vendo? Ó? A gente tem aqui, ó, um contato aberto da seletora em automático. O sensor tem que estar na posição em cima. Tem que estar com o sensor de carga acionado. Nível máximo, nível tá errado aqui. Nível mínimo máximo tá errado aqui, tá? Um errinho aqui. Mas é sensor máximo, que é aquele sensor do tanque. Botão de emergência 1 e 2 tem que estar liberado. Se esses caras aqui, ó, não tiver aqui em 1, aqui ele está em 0. Se eles não tiver todos em série aqui, ó, em 1, a condição inicial ela não libera, ok? Então, isso aí a gente já viu lá no módulos anteriores, a condição aqui do sistema em série, ok? Aí aqui, na linha 2, o comando de liga, o ciclo, e a linha 3, o comando desliga. Então, aqui, ó, qual que é a condição para você ligar? Você apertando o botão e tendo a condição. Tendo a condição aqui, ó, dando OK, esse cara aqui vai ficar em 1, esse aqui vai ficar em 1, e aqui você aperta o botão, ele dá um set no ciclo. Tá vendo? Lembra essa função aqui, ó? Set e reset? Ou seja, eu dou um pulso, ficou em 7. Aí eu só vou desligar quando eu der um reset. Lembra aqui, ó, o reset. E qual que é a condição para eu desligar o ciclo? Ele terminando o ciclo ou apertando uma das botoeiras de emergência, né? Por isso que aqui, ó, a gente está em paralelo, né? Eu vou acionar o reset. Eu já tinha dito lá atrás uma coisa sobre isso, que tudo que aciona é em paralelo e tudo que desliga é em série. Mas aqui no caso, eu vou ligar o reset. Então, por isso que aqui é em paralelo, tá? É uma condição normal para a gente ligar o circuito, ok? Então, ó, é uma coisa que é até tranquilo de reproduzir, né? Tanto até
com comandos elétricos, você consegue reproduzir isso aqui. Okay? E aí, a gente, dando aqui aquela condição, né, do final de ciclo, e aqui dando o reset de novo em cima. Por que eu fiz dessa forma aqui? Uma forma de garantir. Eu já mando desligar a finalização e eu já mando o comando para duas memórias, tá? Que no caso aqui M15.3 e a M15.2. Ok? E aqui, ó, nessa linha, é para eu fazer aquele processo de eu desligar. Eu só dar uma pausa no ciclo. Lembra que a gente poderia dar essa condição apertando o botão? Então, quando a gente aperta o botão, nessa linha aqui é que ele vai permitir isso daí. E aí, nessa linha aqui, ó, ele permite funcionar novamente. De novo, né, peço desculpas de a gente não poder simular questão da política aqui da empresa, mas não tem problema, a gente consegue treinar isso aqui, ó, em casa, tranquilamente. Eu vou mandar isso aqui para vocês, fica guardado, né, já vai ter isso pronto, naquela pastinha que eu disponibilizei com todos os arquivos, e aí vocês conseguem futuramente continuar os estudos. Aí aqui, controle de nível do tanque, né? Aí qual que é a condição para ligar a bomba? A seletora precisa estar aqui, ó, em 1 e o nível do tanque. Aqui, pessoal, por que eu coloquei aqui, ó, um retardo? Sabe quando a gente está enchendo, aí você pode ver que está nessa linha aqui, ó, o sensor está aqui, e é esse cara aqui, ó, esse temporizador é que vai me dar a liberação. Por que eu fiz isso? Quando o tanque está enchendo, aí tá ali a água ou o líquido do processo, ela está se remexendo dentro do tanque. E aí fica ligando e desligando. Quando está quase chegando no nível. Então, essa solução aqui é uma forma de a gente fazer com que isso não aconteça. Só vai liberar quando tiver o sensor bem forçado mesmo. Então, quando eu tiver certeza que o nível do tanque estiver cheio, que ele vai me liberar. Então, ele vai ligar aqui, vai contar um tempo. Depois de 5 segundos que ele tiver certeza, aí ele me dá a condição para ligar a bomba. Menos que isso não. Entendeu? Então, para não ficar ali, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Então, a gente coloca esse temporizador, muito comum em sensor, para ter certeza de que esse sensor não tem um falso positivo, a gente coloca um temporizador. Dá um tempinho, é isso mesmo? Cara. Então, dispara a saída aqui. No nosso caso, liga a bomba. Vocês viram que é uma solução simples, né? Fácil de fazer, não tem custo nenhum, só agrega, você dá uma qualidade a mais na solução do projeto. Então, isso é uma coisa que o cliente vê e já olha com bons olhos isso, né? Para não ficar atuando lá à toa, liga e desliga, você mostra aqui para o cliente ou para o dono do processo, para o operador, ele já vai olhar com bons olhos essa solução aqui, em vez do negócio ficar piscando à toa lá sem necessidade. Então, é uma forma de resolver com qualidade essa questão aqui. Aí aqui a gente já tem o comando para avançar, tem essa lógica aqui para poder fazer o avanço. Aí aqui, ó, como eu falei, a gente tem o circuito em paralelo para fazer o ligamento dessa saída. Então aqui, ó, mostrando que essa parte do circuito é uma lógica em paralelo, né? Porque aqui o botão de avança, seletor automática, e aí aqui, ó, tudo que for necessário para desligar está em série, ou seja, o botão de emergência 1 ou o botão de emergência 2, o sensor em cima ou a descarga. Então ele corta esse movimento, ok? E aí aqui embaixo, ó,
a gente tem aqui a seletora, é quando eu faço manual ou automático, né? Tá vendo? Ó? Aí aqui ela já vem e segue o início do ciclo. E aí aqui o motor avança, por que avança 1? Porque ele vai até um ponto, na metade lá do nosso porte, onde ele para em cima do tanque. E aqui é a parte 2, que ele avança para o término do setor para descarga. Ok? Aí aqui é o inverso, tá? Para fazer o movimento de recuo, né, desse motor. Ok? A princípio é a mesma forma, né? Só muda o jeito de fazer, que é no caso aqui, ó, tá vendo? Em manual aqui eu uso o botão de recuo, mas o resto vai funcionar igual. Aí aqui o controle do motor da talha, aí a lógica é a mesma coisa, porém com uma diferença aqui, ó, tá vendo? Eu tenho mais elementos para fazer o desligamento dela, tá? Ou o sensor de carga, o sensor central, ou de descarga, ele corta esse movimento para descida, ok? E na descida é a mesma coisa aqui, ó, tá? Então foi só a diferença, né? Que conforme a gente vai desenvolvendo a lógica, e aí você vai naturalmente testando, né? É por isso, gente, que é sensacional hoje em dia as ferramentas de simulação. Eu tá podendo aqui oferecer um pouquinho do conhecimento para o treinamento, de saber que a gente tem ferramentas de simulação. Então eu consigo fazer simulação ali, ó. Posso errar o tanto que eu quiser, que eu não vou oferecer risco nenhum problema para o processo, nada. Então eu tenho essa oportunidade de ir desenvolvendo e testando. Então, isso que eu acho sensacional. E a ferramenta da Siemens, como eu citei lá no módulo 2, tem essa parte que você consegue forçar uma entrada, uma saída, você consegue simular o IHM. Então, quando eu falo de você desenvolver com segurança e teste, é nesse momento aqui, ó, quando você está desenvolvendo a lógica, você consegue testar várias vezes sem oferecer nenhum risco para o sistema, tá bom? E segurança de vida, enfim. Tá? Aqui é o momento para você garantir que o teu sistema vai funcionar 100%. Aí, vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, né? Como que a gente monitora isso, né? Eu mostrei para vocês lá no módulo 2 que tem as memórias, a gente consegue ir acumulando essas memórias, e isso é uma facilidade, tá? Que é uma coisa que eu mostrei o comando, mas não mostrei como se faz, né? Você cria um passo a passo, e aí ele vai incrementando a lógica, e conforme for esses passos, aí a lógica vai evoluindo, né? Que pega a peça, sobe, movimenta, desce a peça, conta o tempo, sobe. Então, nesse passo a passo, você já consegue deixar tudo mais fácil e consegue acompanhar. Então, para quem vai cuidar depois do processo, vai ficar muito mais fácil de ele identificar. Uma dificuldade nossa, por exemplo, aqui, que é o operacional, se a gente tivesse a oportunidade de ver a lógica do processo, com certeza, muitos problemas a gente ia resolver de uma forma muito mais dinâmica e mais fácil. Por quê? Porque a gente ia ver em que passo parou. Ó, parou nesse passo. O que precisa para seguir em frente? Né? Então, a gente consegue analisar de uma maneira melhor. Então, o passo 0, desce o transportador, pega a peça. A gente aqui, ó, tá vendo? Pode ver que é uma lógica bem simples de fazer, né? Nada complicado. Nesse caso aqui, né? Pega a peça, ele sobe a peça no passo 2, né? O transportador sobe com a peça. Aí aqui, ó, ele sai da posição e aí ele está indo em direção ao meio do pórtico, né? Naquele sensor no meio do pórtico, em cima do tanque. E aí é o passo 2. No passo 3, ele vai e desce com a peça no tanque. Tá vendo que legal? Você consegue ver o passo a passo, tá vendo? Ó? Esses passos aqui facilita muito na hora de resolver um problema. Máquina parou, você olhando o passo, você sabe exatamente onde que ela se encontra.
Ok? Passo 4. Conta o tempo, né, do tratamento. Aí, no caso aqui, para ser rápido, aqui, tá vendo o temporizador? Eu coloquei 15 segundos, né? Contou esse tempo. Aí ele já vai aqui para o passo 5, que ele sobe com o transportador com a peça já tratada. O passo 6, ele vai para a posição de descarte. Vocês podem ver que é muito parecido, né? A lógica, só vai mudando o incremento do passo a passo dentro da memória. E ele vai fazendo isso de forma automática, certo? Passo 7, desce o transportador e ele descarrega a peça. Tá vendo? Ó? Ele vem aqui, conta o passo, e ele libera o auxiliar aqui para descer a peça. Passo 8, aí já estamos retornando já, né? Ele sobe o transportador, já sem peça para reiniciar o ciclo. E aí, passo 9, ele recua para a área de carga, para a posição inicial. Aí aqui, eu só coloquei passo 10 aqui, mas já não é passo 10. Aqui já seria o início do passo 0 novamente, tá? Aí aqui, ó, já é o fim do processo. Vocês podem ver que é uma coisa simples de se fazer, porém requer o estudo, né, a dedicação ali. A gente está falando aqui pouco mais de 1 hora, mas para chegar nesse nível, a gente já está desde lá de trás, né? O primeiro módulo, o segundo, a gente chegou nesse nível, é porque a gente já veio desenvolvendo. Então, você com certeza vai desenvolver isso daqui no mesmo tempo que a gente está falando. É o tempo que você gasta para desenvolver essa lógica. Ou seja, com base nos estudos anteriores, a gente chega nessa solução aqui. Tá? E a diferença é que a gente incrementou mais documentos, que foi o diagrama elétrico, o descritivo e a lista de I/O, tá? Que são documentos importantíssimos para você entregar um bom projeto. E à medida que a gente vai evoluindo, se tiver alguma mudança, é muito importante a gente revisar esses documentos com as informações que foram modificadas. Muitas vezes a gente tem dificuldade em algum problema porque a documentação ela não está devidamente com essas novas informações, não está revisada, certo? Descritivo de funcionamento, típico do equipamento processo, lista de I/O, os diagramas elétricos, tanto trifásico como unifilar, a gente viu como é que faz. Não se preocupem, porque vocês vão ter esse documento para vocês continuarem estudando. E, por último, a lógica do sistema, ok? E aí, com isso, eu entrego para vocês mais um módulo de comandos elétricos CLP, módulo 3. Continuem os estudos. Essa 1 hora aqui, para chegar nisso aqui, foram várias horas. Então, eu peço para que vocês continuem os estudos. E tudo que foi dito aqui foi com base em pesquisa de informações da internet. Ou seja, a informação está lá, é só a gente pesquisar e continuar estudando, tá bom? Então, eu espero de coração que esse documento ajude vocês e que certamente com essas informações terão recomendações e poderão fazer dicas para acrescentar mais coisas ainda ao longo da jornada de vocês, criando soluções cada vez mais confiáveis e fáceis de realizar a manutenção. Porque a gente entrega o projeto para um sistema que funciona corretamente, para um pessoal que trabalhe com confiança e com produtividade e com facilidade de manutenção. Tá bom, pessoal? Agradeço de coração, muito obrigado. Fica o meu contato aí e estamos à disposição aqui por algum tempinho, para se tiver alguma dúvida ou alguma coisa queira comentar, tá bom?